Fala, meu amigo do YouTube, é um prazer tê-lo aqui. Meu nome é Maurício. Eu convido você a vir estudar comigo. Nós agora vamos estudar neste vídeo o segundo capítulo sobre a história de Moisés, o escolhido de Deus, que libertou o povo de Israel da terra da escravidão no Egito. O outro vídeo, nós contamos toda a história, desde como a família de Moisés foi parar no Egito. Falamos sobre a chamada de Abraão, como Abraão foi peregrino ali naquelas terras ali, inclusive ele foi no Egito, mas voltou para Canaã, e ali ele ficou peregrinando naquela região. Aí teve depois o seu filho, Isaac, veio Jacó, veio José. José foi parar no Egito, virou governador e depois chamou toda a família dele para ir morar. Aí passado, não sei se foi, não lembro com exatidão, mas talvez 400 anos, por aí mais ou menos, já não, aquela geração toda já tinha morrido, e o faraó daquela época não lembrava, não sei se ele não lembrava, se ele conhecia a história, só sei que ele começou a perseguir o povo de Israel, começou até a matar os meninos, com medo de que se houvesse uma guerra no Egito, a multidão dos judeus era tão grande que se os judeus se voltassem contra eles, eles tinham medo de serem exterminados, perderem a guerra, e por isso começou a perseguir as crianças. E hoje nós vamos, aqui no capítulo 2 do estudo sobre Moisés, vamos dar um pouquinho aqui, uma aprofundada aqui sobre as lições que nós aprendemos com Joquebede, que era a mãe de Moisés. Entendeu? Aí convido você aqui que eu vou fazer uma pequena leitura aqui da palavra de Deus, mas a palavra do Senhor vai aparecer aqui do lado para você poder acompanhar junto comigo, que está em Êxodo, capítulo 2, que diz assim a palavra do Senhor, verso 1. E foi um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou um arco de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio. E armando o menino, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E vai dizer aqui no verso 5, ó, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Amado, como eu falei aqui, o povo de Israel estava sendo perseguido, estava sendo escravizado, as crianças estavam sendo mortas por Faraó. Você vê que estava num contexto completamente desfavorável para Joquebede, para Arão, pai de Moisés. Mas qual é a primeira lição? A primeira lição aqui que nós aprendemos com Joquebede é que, em meio às circunstâncias completamente desfavorável, ela não desistiu de viver. Talvez você esteja passando por esse momento, esteja passando por um momento de dificuldade, esteja passando um momento que não é favorável, que você nem gostaria de estar vivendo. Mas eu creio que o Senhor é contigo. Não desista de viver. Deposite a tua fé no Senhor. Seja uma estrategista. E a estratégia que ela usou para salvar o filho dela foi algo tremendo. Agora, então, a primeira coisa que nós aprendemos com Joquebede é que ela não desistiu de viver. Mesmo em dificuldade financeira, mesmo em escravidão, mesmo em perseguição, ela casou. Ela foi ter a família dela. Então, não desista da sua família. Não desista dos seus filhos, não desista da sua casa, não desista do seu lar. Não desista da sua família. Porque essa é a primeira lição que nós aprendemos com Joquebede. Joquebede viveu numa situação difícil, porém não desistiu da sua casa, não desistiu de viver. Qual é a segunda lição que nós aprendemos com Joquebede? Joquebede usa a cabeça. Ela não faz as coisas apenas por emoção, mas ela faz as coisas por razão. A fé, presta muita atenção no que eu quero dizer para você. Você acha que eu estou pregando aqui, anunciando uma palavra de esperança para o teu coração, estudando com você sobre a vida de Moisés? É emoção apenas? Ou tem aqui a razão? Qual é a razão que existe? Eu tenho um Deus maravilhoso que cuida de mim. Eu quero agradá-lo. E tudo que Ele mais quer,
Tudo que ele mais deseja é que a gente anuncie a palavra dele. Sabe para quê? Para como um dia eu já estive numa situação muito difícil, como Joquebede, passando lutas terríveis, sofrendo muito. E esse Deus maravilhoso que protegeu Joquebede, guardou a casa dela, protegeu o filho dela e fez do filho dela um grande profeta, é o mesmo Deus que cuida de mim, que me ama, e eu sou muito grato a Ele por isso. E por isso estou aqui, porque Ele diz que Ele não se agrada em ver uma pessoa se perdendo. Ele não fica feliz porque Ele é puro amor. E o que Ele quer é que a gente anuncie a palavra dEle. Que a gente semeie uma palavra de esperança, uma palavra de conforto para os corações. E por isso eu estou aqui, tentando agradar o meu Deus, que quer que você receba uma palavra de esperança. Porque eu dependo desse Deus maravilhoso. Então a primeira lição que a gente aprende com Joquebede, qual foi a primeira lição? É que ela não desistiu de viver. É que mesmo as dificuldades ela não desistiu de viver. Qual é a segunda lição que a gente aprende com Joquebede, que nós aprendemos com Joquebede? Qual é a outra lição? É que ela usa a razão. Em meio às lutas, às dificuldades da vida, não use apenas emoção, use também a razão. Por causa da emoção, preste atenção no que eu quero dizer. Quem que você ama? É seu filho? Isso é a emoção maravilhosa do seu coração. É um amor maravilhoso, mas use a razão. Use a razão para conquistá-lo. Use a razão para protegê-lo, para livrá-lo do mal. Para livrá-lo do mal. Em vez de acusar, dê uma palavra de conforto para o seu filho. Diga o quanto você o ama. Em vez de criticar, em vez de menosprezar, em vez de insultá-lo muitas vezes dizendo que ele não vai ser nada, que não vai ser ninguém, que ele não presta, que infelizmente, existem muitas pessoas com falta de sabedoria total que falam isso para os filhos, não fala. Ainda que seu filho esteja de repente vivendo uma coisa que você não quer que ele viva, mas profetiza sobre a vida dele que ele será uma bênção. Comece a lançar palavras de bênção. Comece a se aproximar dele como amigo. Não se afaste, tenta entender o mundo dele. Tenta dialogar com ele, tenta se aproximar dele. Se ele gosta de futebol, fala com futebol. Seja o melhor amigo dele falando de futebol. Se ele gosta de videogame, seja o melhor amigo dele falando sobre videogame. Por quê, amado? Conquiste seu filho, conquiste a sua filha, preserve seu filho, preserve a sua filha, assim como Joquebede protegeu o filho dela usando a razão, porque é muito provável, amado, que a Joquebede, ela sabia que aquele horário, a filha do faraó descia ali para se banhar com as suas donzelas. Ela não fez aquilo ali baseado apenas assim, uma coincidência, não. Eu creio que Deus colocou no coração dela para que ela fizesse isso, ela observasse que a filha de Faraó se banhava naquele horário, ela ia naquele local ali no rio, e ela fez aquilo ali de forma proposital, porque Deus nos dá estratégia. Seja um estrategista. Talvez você tenha uma empresa, chame seu filho para trabalhar com você, aproxima ele de você, atrai ele para você, porque ele tem que chegar em você como você, o melhor amigo ou melhor amiga o melhor amigo do seu filho. Então seja um estrategista para ganhar aquilo, para proteger aquilo que você mais ama. A Joquebede foi uma estrategista. Ela pegou um cestinho, betumou com betume, ela colocou ali no rio, aquilo ali. E outra coisa, ela foi tão inteligente que ela botou a menina, a filha dela, que era mais velha do que Moisés, já era grandezinha, para ver o que iria acontecer. E olha só a estratégia. Assim que a filha do faraó vê aquele cestinho e pega, e quando abre e vê a criança, rapidamente Miriam se aproxima e fala assim: eu conheço uma hebreia, quer que tome conta dessa criança? Quer que ajude a criar essa criança? É estratégia. Foi uma estrategista. Aí o que aconteceu? Como eu falei no outro vídeo, o que aconteceu? De uma escrava se tornou funcionária pública, porque a filha do faraó falou: leve essa criança, mande ela cuidar dessa criança e eu vou pagar o salário dela. Ou seja, ela conseguiu salvar o filho dela, ela conseguiu a partir dali receber para tomar conta do próprio filho, e depois Deus fez de Moisés um grande profeta do Senhor. É raríssimo
Você vê alguém igual a Moisés. Porque o que Deus falou sobre Moisés? Olha, o meu servo Moisés, eu falo face a face. Então essa é a segunda coisa que nós aprendemos com Joquebede. Joquebede o quê? Usou estratégia. Sabe, quer ver o melhor ato de sabedoria que você pode ter na sua vida? Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque somente Ele pode libertar você. Ele está no céu intercedendo por nós. Ele está no céu assentado à direita de Deus Pai, e Ele intercede por nós. E através da intercessão dele, nós podemos ser livres do inferno, porque ele morreu na cruz do Calvário para me dar vida eterna e para dar vida eterna para você. E eu sei de uma coisa, assim como um dia eu vou fechar o olho e vou sair desta terra, eu estou pensando lá na frente, quem vai me receber do outro lado? Eu quero que o Senhor Jesus me receba do outro lado. E ele diz algo maravilhoso: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, amado, tem um ato de sabedoria. Aceita Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador, porque somente Ele pode livrar sua alma da condenação eterna. Então, essa é as lições que nós aprendemos com Joquebede. O filho dela foi preservado. Ela começou até a ganhar para cuidar do próprio filho. Graças a Deus pela sabedoria que Deus deu para ela. E você vê que depois ela entrega a criança e Moisés vai crescer aonde? Moisés vai crescer para aprender a ser líder. Porque Deus separou ele para ser um grande líder. Deus separou você para ser o líder da sua casa. Deus separou você para ser o líder da sua família. Então busca a sabedoria de Deus. Como eu peço a Deus sabedoria, eu peço a Ele, me dê sabedoria, porque eu dependo do Senhor, Deus. Então, amado, acredite no Senhor. Deus é muito bom. Olha só, eu vou deixar aqui a chave Pix. Vai passar aqui, caso você queira contribuir com essa obra. Você pode contribuir, será muito bem-vinda a sua contribuição, para que a gente possa investir cada vez mais qualidade, para que chegue algo cada vez melhor de qualidade. Eu me refiro a visual, a som, essas coisas, porque a verdadeira qualidade mesmo é a palavra de Deus entrando no teu coração e você tendo uma experiência maravilhosa com esse Deus maravilhoso que quer abençoar você, quer te salvar, quer fazer algo extraordinário na sua vida. Mas caso queira contribuir, será muito bem-vindo, tá? Compartilhe, inscreva-se nesse canal, tá? Não deixe de compartilhar, ative o sininho para que toda vez que nós lançarmos aqui um novo vídeo, porque aqui é o capítulo 2 agora. Já teve capítulo 1, capítulo 2, daqui a pouco vai vir um capítulo 3. Para que toda vez que eu postar um capítulo da história de Moisés, você possa receber... possa chegar o vídeo até você quando você ativa o sininho para você ser notificado. Então fica na paz, que Deus te abençoe, que Deus te dê o melhor para você, para sua casa, para sua família, no nome santo do Senhor Jesus.